Bom dia, sou o presbítero Jorge Cássio, pertenço à Igreja Assembleia de Deus de Olinda 2, tenho como pastor-presidente pastor Rubens Silveira. Somos no campo de Madureira. Estamos na rua João Pires Ribeiro, 188, Olinda, Nilópolis, Rio de Janeiro. Esta manhã estaremos comentando a revista da Escola Bíblica Dominical desta manhã. Estamos sob o tema da editora Betel, Salmos, uma referência para a vida de adoração e oração do cristão. Está no comentário dessa revista nosso irmão comentarista presbítero Rogério Cristóvão. Ouça um hino da nossa harpa cristã desta manhã. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Tenho entoar o hino da harpa cristã número 28. Então, lição de número 9, um chamado à adoração e um alerta. O texto Olhos nessa manhã nos diz: Ó, vinde e adoremos e postamos-nos, ajoelhemos-nos diante do Senhor que nos criou. Salmo 95, versículo 6. Verdade aplicada. A adoração envolve cântico, alegria, reverência, proclamação, mas também obediência. O objetivo da lição nesta manhã: mostrar que o Salmo 95 é um convite à adoração. Entender que a adoração verdadeira. Alertar que é preciso estar atento à palavra de Deus. O nosso texto de referência se encontra no Salmo 95, verso 1, 2, 3 e de 8 a 10. Diz assim: Vinde e cantemos ao Senhor, cantemos com júbilo a rocha da nossa salvação. Apresentemo-nos ante a sua face com louvores e celebramo-no com salmos. Porque o Senhor é Deus grande, é Rei grande acima de todos os deuses. Não endureçais os vossos corações, como em Meribá, e como no dia da tentação no deserto. Quando vossos pais me tentaram, provaram-me e viram a minha obra. 40 anos estive desgostado com esta geração, e disse: é um povo que erra de coração, e não tem conhecimento dos meus caminhos. O motivo da nossa oração nesta manhã é: ore por aqueles que veem a fé através de programas de televisão e por satélite. Estaremos no comentário nessa manhã com nosso irmão presbítero Rogério. Oh, glória! Um convite à adoração. Um convite à adoração. Amanhã desse dia, estamos recebendo um convite à adoração. Tópico 1 da nossa revista, ela relata sobre um convite à adoração. Quero ler aqui para nossas vidas.
Está escrito assim, ó. O Salmo 95 é um convite à adoração e um alerta em relação aos ceticismos que atinge diversos servos do Senhor na caminhada cristã. Vinde e cantemos. Tópico 1. 1.1. 1.1, ele fala assim para nossas vidas: vinde e cantemos. Encontramos inicialmente o saltério chamando o povo para cantar ao Senhor. Que tremendo. Salmo 95.1. Esse convite ressalta dois importantes pontos no ato de louvar o Senhor. Primeiro, louvar o Senhor com júbilo. Louvar o Senhor com júbilo. Ou seja, com alegria. A alegria representa o nosso contentamento em servir ao Senhor. Isto é, louvá-lo com prazer, pois Ele é o nosso Deus. Como é bom quando nós temos prazer em louvar o Senhor. Que prazer é esse? Ele é um prazer que ele tem que ser como uma água, como uma fonte. Ele tem que começar a fluir de dentro de você. Por isso que nessa manhã é uma manhã que você vai começar a entender o poder da adoração. O poder da adoração. Por isso que estamos aqui, entrando na sua casa na manhã desse dia, para que você venha entender o poder da adoração. Como é lindo adorar o Senhor. E esse 1.1 ele já começa nos ensinando: vinde e cantemos. Vinde e cantemos. O Salmo 100, nós sabemos o Salmo 100, ele fala algo tremendo e poderoso. O que o Salmo 100, no seu verso 1, fala para nossas vidas? Olha só. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Olha que lindo. Saber que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelha do seu pasto. Celebrai com júbilo ao Senhor, todo morador da terra. A lição nos ensinando hoje: celebrai com júbilo ao Senhor. Querida, é tão bom quando você celebra com júbilo. É tão bom quando você abre o teu coração para entender que Deus é o único digno de toda adoração. É tão bom quando você entende que a adoração ela tem que ser entregue ao Senhor. É tão bom quando um louvor invada teu coração e você se entrega para que essa adoração chegue até o trono de Deus. Por isso que está escrito: um convite à adoração. Que nessa manhã de aprendizado, de escola dominical, que você venha entender que Deus está fazendo um convite à adoração para a sua vida. Esse 1.1, ele já entra, já dando um bom dia para nós, e esse convite maravilhoso para que a gente comece a entender o que é uma adoração. Esse convite que ele já começa a abrir esse leque para nossas vidas. Mas a revista também, ela relata no 1.2 acerca, eu quero ler para você também, 1.2 ela começa assim, ó: ele está acima de todos os deuses. Olha que tremendo. Ele está acima de todos os deuses. Do versículo 3 em diante, o salmista identifica as razões pelas quais se deve adorar o Senhor. E a primeira delas consiste no fato de que Ele é o grande rei, acima de todos os deuses. A Bíblia relata que outros povos adoravam outros deuses. 1 Crônica 16, 26, Isaías 46, do 1 ao 2. Consequentemente, o povo de Israel convivia com nações politeístas. Nessa convivência, em diversas circunstâncias, o povo de Israel construiu para si ídolos e passou a adorá-lo.
um dos maiores esforços dos profetas foi pregar contra a idolatria em Israel. Mesmo sendo um povo escolhido por Deus, inclinava-se à idolatria e por isso foram punidos várias vezes. Nós sabemos que essa parte da idolatria, adorar a imagem, ela é algo que já vem lá de trás. Você lembra? Quando Moisés ele foi lá para o monte, Deus queria falar com Moisés, Moisés subiu, Josué ficou paradinho ali esperando Moisés e Moisés ficou lá em cima com Deus. E chegando lá em cima, o que aconteceu? Deus, ele com seus dedos, escreve os 10 mandamentos. E lá foi relatado os 10 mandamentos, sendo que Moisés, no período termina e Moisés retorna. Quando Moisés desce, mas Deus fala para ele assim, ó, desce, porque o povo seu que está lá embaixo não está mais da mesma forma que você deixou. E nesse momento Moisés, quando desce, encontra-se quem? Josué. Nesse momento que encontra Josué, ele fala, ó, estou ouvindo larido. Josué fala, mas não é de guerra não. Não é de derrotado e nem de vencido. É larido de festa. E quando Moisés chega perto daquele povo, o que acontece? Moisés vê que aquele povo estava adorando uma imagem. Olha aí. O que acontece? Moisés quebra aquela imagem para mostrar para o povo que a única adoração é para Deus. Moisés quebra aquela imagem para mostrar para todos aqueles ali que temos que adorar somente ao Senhor, o nosso Deus Todo-Poderoso. A idolatria, ela é algo terrível. A revista está relatando para nossas vidas aqui, ó. Engana-se quem pensa que a idolatria está relacionada apenas à imagem. É preciso afastar-se de tudo aquilo que possa tomar o lugar de Deus. Você está entendendo a visão? Você está entendendo? Naquele momento ali, aquela imagem era aquela idolatria. Mas hoje, nessa manhã, você está aprendendo o seguinte: tem coisas que você coloca como ídolo na sua vida que toma o lugar de Deus. E Deus, ele está falando contigo, ele vai te ensinar hoje que você não pode deixar nada acima dele. Então nós vamos aprender que Deus é soberano. Nós temos que aprender que não existe outro Deus acima, só existe o nosso Deus. Por isso que nessa manhã, a manhã de escola dominical, Deus está ensinando para mim e para você adorar somente a Ele. Ele está ensinando para mim e para você que temos que adorá-lo. Você viu quando eu falei sobre o tópico 1.1? Quando fala, vinde e cantemos. E o Salmo 101, o Salmo 100.1 diz, celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servir ao Senhor com alegria e apresentar eles com cântico. Que tremendo e poderoso. Mas 1.2 já relata sobre adorações a ídolo. Mas Deus está ensinando a nós que nós temos que adorar somente a Ele. A adoração tem que ser somente ao Senhor. E nesse momento, a Bíblia, a revista também, ela relata para mim e para você, na lição 1.3, diz assim, ó, nas suas mãos estão as profundezas da terra. Olha só, vou repetir. Nas suas mãos estão a profundeza da terra. Olha que tremendo. Vamos aprender? Outra razão para adorar o Senhor consiste no fato de que em suas mãos estão a profundeza da terra. Ele é o dono da terra. Ele é o dono da terra. Tudo está sobre a sua mão. Salmo 24.1. Salmo 24.1. A Bíblia afirma, no princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio criou Deus os céus e a terra. Coisa linda a gente entender que quando o Senhor criou, Ele criou com a palavra.
E a palavra dele, quando ele falava, acontecia. Quando Deus dava uma ordem, ele acontecia. Então, no princípio criou Deus os céus e a terra. E aqui no Salmo 24 diz assim, ó, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos os que nele habitam, pois ele afundou sobre os mares e afirmou sobre as águas. Que tremendo! Que tremendo é essa palavra aqui, no Salmo 24.1. Tremendo, tremendo. Então, temos que entender que a revista está querendo passar para a minha vida e para você nessa manhã de escola dominical, que você tem que aprender a adorar ao Senhor. Você tem que aprender a adorar. Deus, Ele te dá várias opções para você chegar a uma adoração, para que você seja transformado em um adorador. Deus, Ele te ensinou a adorar em espírito e em verdade. Deus te ensinou, Ele te fez um convite à adoração, te dizendo acerca do louvor. Vinde e cantemos. Ele te deu essa opção, mas agora Ele está falando também sobre adorações que não pode adorar imagem, não pode adorar ídolo, não pode adorar nada que coloque Deus em segundo plano. Deus, Ele quer prioridade na sua vida. Ei, adorador, é uma manhã de aprendizado, na qual você tem que entender que você é um adorador, que ele foi criado para adorar o Senhor, porque está escrito que no princípio Deus criou os céus e a terra. No princípio Deus criou tudo, e com a palavra Deus, Ele criou. Então eu quero que você entenda o seguinte, que essa manhã você vem entender que Deus, Ele fez algo forte e poderoso para a sua vida. Nessa manhã Deus, Ele bradou, na qual Ele está falando contigo, está te ensinando a ser um adorador. Porque aqui, 1.3 diz, nas suas mãos estão a profundeza da terra. Ele criou tudo com a palavra. Tudo foi criado com a palavra. Por essa razão é preciso cantar com alegria em adoração ao Senhor. Por essa razão é preciso cantar com alegria e adoração ao Senhor. Que coisa mais tremenda e poderosa. Isso é o poder de Deus. Tópico 2. Entendendo o que é adoração. O salmista faz o segundo convite. O segundo convite. Estamos agora no segundo convite para entender o que é adoração. O conceito de adoração. Só que antes de entrar no conceito de adoração, o salmista e a revista ela me dá três fontes. Linda demais. São 3 atos na qual que nós temos que fazer diante do Senhor que nos criou. Primeiro, adorar. Segundo, ajoelhar. E terceiro, prostrar. Então, quando você adora, ajoelha e se prostra, as coisas ficam diferentes. É uma forma que Deus entende que você está o adorando. A tua humilhação, ela se chama-se adoração. A tua humilhação se chama adoração. Quero ler, nesse momento, o tópico 2.1. Conceito de adoração. O conceito de adoração, por vezes, é confundido com a ideia de apresentar alguns cânticos ou participar de algum culto. No entanto, adorar vai além do que simplesmente um louvor ou participação de um culto. A adoração consiste em prestar reverência, humilhar-se diante do eu sou, reconhecendo a sua soberania, observando os seus preceitos e a rendição da nossa vontade a Deus.
O ato de adoração sempre fez parte da vida do povo de Deus e pode ocorrer de diversas formas. Destacamos duas: a adoração doméstica, a mais antiga forma de adorar antes de Israel tornar-se uma nação. A família de Abraão, Isaque e Jacó adoravam a Deus nessa forma de adoração que era realizada sacrifício. Livro de Gênesis 15, 9, 22, 13 e 14 relata acerca. Os filhos eram instruídos pelos pais na palavra de Deus. Deuteronômio 6, 20 relata. Por meio dessas instruções era recomendado as grandes feitos de Deus. A adoração pública refere-se a diversas festas que tinham por objetivo relembrar os feitos de Deus, entre elas a Páscoa, festa do tabernáculo e Pentecoste. Entendendo o que é adoração. O povo, ele adorava o Senhor. Só que como adorar o Senhor? A Bíblia relata que lá no tempo de Abraão já trazia uma forma de adoração, já era aprendido uma forma de adorar a Deus. E essa forma de adorar a Deus, ela foi relatada aqui de uma forma qual era uma forma doméstica. É uma forma doméstica. Então, desde o tempo de Abraão, entendendo? E aí nós entendemos o seguinte, quando nós, que somos adoradores, que adoramos ao Senhor, que todo dia aprendemos a adorar cada vez mais ao Senhor, se humilhamos diante dele, não importa onde você esteja, pode estar dentro de casa, pode estar na rua, você pode estar lavando louça, roupa, o que você estiver fazendo, até agora, você se entregando a ele, se humilhando, orando, buscando, Deus ele vai se apresentar a você e você vai sentir o poder do Senhor e vai ser uma glória sobre a sua vida. Ponto 2. A forma da adoração. A forma da adoração. Ao conversar com a mulher samaritana, Jesus estabelece a forma como se deve adorar quando ela lhe apresenta e a questão ao lugar onde se deveria adorar. Jesus ele vem de várias formas para nos ensinar a forma da adoração. Jesus ele vem nos ensinando como adorar. Aqui, vamos lá. Jesus esclarece que a adoração deve ser em espírito e em verdade. Jesus esclarece que a adoração, ela deve ser em espírito e em verdade. A adoração deve ser em verdade, ou seja, a espiritualidade deve ser na substância, entendeu? E o simbolismo sem substância não tem qualquer valor para Deus, é mero cumprimento de rituais. Quantos afirmam que adoram ao Senhor, mas suas condutas estão longe de representar uma atitude de adoração verdadeira. A adoração que apenas cumpre os aspectos rituais, mas não espelha os tributos de Deus em uma falsa adoração. O que significa isso, queridos? Jesus esclarece que a adoração deve ser em espírito e verdade. Por quê? Porque ele está vendo verdadeiramente se você é adorador. Porque aquele que adora o Senhor espírito e em verdade não tem como mentir sobre a adoração. E essa manhã é uma manhã de aprendizado. Estamos aprendendo a adorar o Senhor. Ele consegue contemplar e saber se quando você está adorando é de verdade ou simplesmente você está ali, mas a adoração está longe demais.
Você já se pegou aquele dia que você está lá, mas você mesmo está longe, a tua mente está lá, tão longe, tão distante. Quem nunca passou por isso? Quem nunca passou por essa situação? Por isso que hoje, nessa manhã, estamos aqui para aprender a adorar o Senhor em espírito e verdade. Por isso que o tópico 2.2, ele fala a forma da adoração. Ele está trazendo para mim e para você uma forma de adoração. Eu quero aprender e você quer aprender uma forma de adorar. Essa forma de adorar, ela vai esclarecer na minha e na sua mente que você tem que adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Você tem que ser um adorador. E a revista ela está me ensinando e está te ensinando como adorar a Deus. Por isso que nessa manhã, seja um adorador que adora em espírito e verdade. Porque Deus ele sabe quando você adora. Deus ele sabe quando você adora. Por isso que é uma manhã de aprendizado. Uma manhã que Deus ele tá te ensinando a adorar. Uma manhã que Deus está te ensinando a adorar. Uma manhã que Deus está te ensinando a trazer uma adoração perfeita. Por isso que Deus ele quer te ensinar a ser um adorador. Nessa manhã é uma manhã que Deus ele quer te ensinar a ser um adorador. Por isso que o tópico 2.2 está escrito a forma da adoração. Ele não quer que você seja obrigado, ele simplesmente quer que você aprenda a adoração. 2.3 a atitude para uma verdadeira adoração. Algumas atitudes contribuem para uma verdadeira adoração. Ter uma vida de oração, o apóstolo Paulo ensina que devemos orar em todo o tempo. O apóstolo Paulo nos ensina que devemos orar em todo o tempo, para que a gente tenhamos uma atitude para uma verdadeira adoração. Uma atitude para uma verdadeira adoração. Queridos, esse homem chamado Paulo, apóstolo Paulo, ele vem nos ensinando que uma oração, olha só, uma oração em todo tempo, por intermédio de oração, cultivamos nosso relacionamento com Deus. O nosso relacionamento com Deus, ele é cultivado através da oração. Porque quando você ora, você se relaciona com o Senhor. Quando você ora a Deus. Então, você está orando ao Senhor e tu está se relacionando com Ele. Por isso que essa leitura, nosso estudo de hoje, ela se encontra no 2.3, atitudes para uma verdadeira adoração. Então, o que acontece? Nós temos aqui no Salmo 1, seu verso 2, que diz assim, Salmo 1, verso 2. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Antes tem um prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Olha que lindo. A revista ela nos dá essa referência no Salmo 1, verso 2. O termo meditar significa, entre os outros, suspirar, refletir. O termo meditar significa suspirar, refletir, para que você tenha para que você seja um verdadeiro adorador, você tem que fazer o quê? Meditar, orar. O apóstolo Paulo ensinando já, a oração é o segredo. A oração é o segredo de você chegar a um lugar na qual Deus ele vai te chamar de adorador. Mas temos aqui também, uma referência para a nossa vida. Eu quero ler aqui também uma referência que ela se encontra em João 7,17. João 7,17. Olha a referência de João 7,17 para a nossa vida. João 7,17. João 7,17. O que diz João 7,17? Olha só a palavra. Está escrito assim. João 7,17 diz assim. Se alguém quiser fazer a vontade de Deus, descobrirá se o meu ensino vem de Deus ou se falo de mim mesmo. Essa palavra aqui, mais um pouquinho acima, diz assim, respondeu Jesus,
O meu ensino não é meu, ele vem daquele que me enviou. Olha que Jesus fala. O meu ensino não é meu, ele vem daquele que me enviou. Então, adorador, para que você tenha uma adoração, para que você seja um adorador, você tem que o quê? Você tem que buscar aquele que fez o céu, a terra com a palavra. Mas temos mais alguma coisa aqui, uma referência para nós nessa manhã. Aqui, ó, a referência ela se encontra em Hebreus 11:3. A referência se encontra em Hebreus 11:3. Vamos lá em Hebreus 11:3, para a gente entender. Hebreus 11:3 diz assim, ó. Hebreus 11:3, ó. Pela fé entendemos que o mundo foram criado pela palavra de Deus, de maneira que o visível não foi feito do que se vê. Pela fé entendemos que o mundo foi feito pela palavra de Deus, de maneira que o visível não foi feito do que se vê. Pela fé. E a palavra de Deus, ela fez com que tudo acontecesse. Haja e houve. Quando Deus ele trouxe a palavra e aconteceu o milagre. Então, queridos, essa lição 2.3, a atitude para uma verdadeira adoração. E que essa manhã seja isso, você tenha essa atitude para uma verdadeira adoração. Chegamos no tópico 3. É preciso estar atento à palavra de Deus. Enquanto adora, o povo de Deus deve manter atenção a admoestações e aos alertas de Deus ao seu povo e procurar aprender para não incorrer nos erros do passado. 3.1 fala assim, ó. Ouvi a voz de Deus. Ouvi a voz de Deus. Ó, o Salmo 95 alerta para o dever de ouvir a voz de Deus. Precisamos entender o que vem a ser ouvir a voz de Deus. O salmista está falando de obediência, de observar os estatutos do Senhor, de seguir a sua vontade. As ovelhas ouvem a voz do seu pastor e atendem a sua determinação e o seguem. Ouvir a voz de Deus. Mas a referência que eu tive aqui agora foi sobre ovelha e pastor. Nós entendemos que quando uma ovelha ouve a voz do seu pastor, aonde ela estiver, ela vem, porque ela conhece, ela identifica a voz do seu pastor. Então nós entendemos hoje, nessa manhã, que quando nós ouvimos a voz do nosso Deus, nós temos que conhecer a voz dele. Nós temos que saber que essa voz é de Deus. Nós temos que identificar a voz do Senhor. Por isso que é preciso estar atento à palavra de Deus. Porque a palavra do Senhor, ela vem para nossas vidas. Só que se você não estiver atento, você não vai identificar a palavra de Deus. Por isso que a referência ela vem muito clara. A ovelha, ela ouve a voz do seu pastor e a segue. Você que é servo, você ouve a voz de Deus e o segue. E aqui no 3.1 ele fala muito claro, ouvir a voz de Deus. E mais embaixo aqui fala o seguinte, quero relatar para meus irmãos. Ao tratar com Pedro, Cristo foi cirúrgico. Olha o que Cristo fez com Pedro. Entendemos e sabemos uma história na qual Pedro jurou, sentado à mesa, que morreria com Cristo. Então, passada aquela situação toda, Cristo viu que Pedro negou. Cristo viu que Pedro, ele teve medo da circunstância. Pedro ele ficou com medo porque todo oprimia ele, falava, você é igual a ele. Você fala que nem a ele. Você é igual a ele. E Pedro tentando fugir daquela situação, Pedro nega. Mas Jesus já conhecia o coração de Pedro. Aí Jesus ele chega
a um ponto de chamar Pedro e falar com ele assim, ó. Ao tratar com Pedro, Cristo foi cirúrgico. Primeiro perguntou se ele o amava. Pedro, tu me ama? Olha que palavra linda. Pedro, tu me ama? Mas Cristo não sabia? Sabia, mas ele tinha que perguntar. Pedro, tu me ama? E naquele momento, Pedro falou, tu sabes. A resposta de Pedro, eu te amo, Jesus. Tu sabe que eu te amo. E logo depois, por Pedro ouvir a voz e Jesus falar essa seguinte palavra para ele, ele vai e fala o seguinte, apacenta minhas ovelhas. Apacenta as minhas ovelhas. Que lindo. Pedro, tu me amas? Apacenta minhas ovelhas. Por que essa referência para nossas vidas nessa manhã de ensino? Chegamos, 3.2. Não endurecer o coração. O Salmo alerta o povo de Deus a não endurecer o coração. Então, a lição hoje, ela fala muito sobre isso. 3.2, ela relata um pouco sobre o endurecimento do coração. E um relato aqui eu observei um relato aqui muito importante. Está escrito assim, ó. O coração endurecido é uma terra rochosa. A semente não será plantada e, consequentemente, não haverá produção de fruto. Um coração endurecido, ele simplesmente, quando uma palavra é pregada, ela chega naquele coração, ela bate naquela terra, mas não dá fruto. Ela se perde ela se perde no caminho. Um coração endurecido não tem sensibilidade de ouvir e guardar uma palavra de Deus. Por isso que 3.2 fala para nós, não endurecer o coração. Porque um coração endurecido não dá fruto. Um coração endurecido, ele não produz fruto. É uma terra rochosa, onde a semente cai, mas não produz fruto. E tem um relato aqui que diz assim, ó, Deus ficou desgostoso com o povo de Israel. A expressão endurecer consiste em resistir, ouvir a voz de Deus. Resistência em acreditar nas promessas de Deus. O coração endurecido é uma terra rochosa. O coração endurecido é aquele coração que, quando uma palavra é pregada e uma promessa de Deus ela é falada através da palavra, por você estar com o coração tão endurecido, você não acredita, você não recebe, você não deixa essa palavra entrar no seu coração, você não deixa essa palavra fazer efeito em você. E aí a palavra diz assim, ó, a semente não será plantada e, consequentemente, não haverá produção de frutos. Nossa terra precisa estar preparada para receber a palavra de Deus. É assim, produz fruto, portanto, precisamos refletir o caráter de Cristo. Essa lição 3.2, ela vem nos ensinando sobre o coração endurecido. E ela nos traz a referência para que não endureça o vosso coração. Essa é uma manhã que tu está na sua casa, mas tu está entendendo o seguinte, não deixa que as situações venham contra você para que o teu coração venha endurecer. As mágoas, rancores, situações adversas, ela começa a entrar e você começa a armazenar ao ponto disso fazer mal para você, ao ponto disso te afetar, ao ponto de chegar ao teu coração e ele ficar endurecido.
e você já não mais acreditar na palavra, você já não mais ouvir a palavra, você já não mais acreditar que a palavra de Deus, ela é viva, a palavra de Deus, ela cura, a palavra de Deus, ela pode chegar, ela pode entrar, ela pode dar vida, ela pode fazer com que tudo seja realizado. Estamos agora também na palavra aqui da revista 3.3. 3.3, relação com o Salmo 81. O Salmo 81 possui uma relação. O Salmo 81 possui uma relação com a mensagem apregoada no Salmo 95. Inicia conclamando o povo à adoração. É um cântico festivo, mas também faz um alerta ao povo de Israel quanto ao caminho da desobediência. Fala da promessa àqueles que desobedeceram à voz do Senhor. Olha só que alerta. Tanto ele fala sobre a relação, tanto ele fala sobre o coração, endurecimento, mas ele também traz um alerta para nossas vidas aqui acerca a mensagem. Ela vem falando sobre o povo de Israel quando o caminho da desobediência, e fala da promessa aqueles que desobedeceram à voz do Senhor. É relevante as repetições quando, ao ouvir a voz de Deus, é uma importante lição para nossos dias cantar, lembrar dos feitos do Senhor, mas manter o interesse e a disposição em viver de acordo com a vontade de Deus, pois neste salmo, em outro texto, ouvir, envolver e obedecer. Ouvir, envolver e obedecer. Como é isso? Ouvir, envolver e obedecer. Tivemos uma lição hoje muito forte. Tivemos uma lição hoje que ela veio do início, do tópico 1, ela falando sobre um convite à adoração. Ela começa te convidando a adorar. A lição, ela te convida a adorar, te chama para adoração. Ela te convida para adoração, te ensinando o caminho da adoração, fazendo com que você venha a ter passo a passo a adoração. Mas chega um ponto que ela já começa a trazer um alerta para a nossa vida. Chega um ponto que ela já começa a nos alertar acerca de deuses estranhos. Chega um ponto que ela já traz para o nosso conhecimento: não adorai deuses estranhos. Não fazer para você estátuas para que você adore. Ela já começa a nos trazer para a realidade, porque a adoração simplesmente é só para Deus. Temos que adorar só ao Senhor. Adoração é para Deus. E aí, no decorrer da lição, ela vem nos falando acerca também sobre a forma de adorar. Como ela nos traz um ingrediente para a gente aprender a adorar. E nisso ela vem trazendo esse entendimento para nossas vidas. E a gente vem aprendendo. E aí tem mais uma coisinha. Ela fala também sobre a atitude para uma verdadeira adoração. A atitude para uma verdadeira adoração. Olha só como é que é a leitura. Ela vem trazendo, ela vem nos alertando, ela vem fazendo com que a gente venha entender verdadeiramente o que nessa manhã ela quer falar conosco sobre adoração. Mas ela deixa um alerta, porque Deus, ele quer simplesmente adoração para Ele. Por isso que a gente temos que se cuidar, para que a palavra do Senhor ela tenha efeito na minha e na sua vida. Que esse estudo que nós fizemos, ele entra dentro do seu coração. Eu não sei se o seu coração está dessa forma aqui, mas se ele tiver, a palavra, ela dá vida. E a palavra do Senhor, ela entra e modifica tudo. Não tem um coração de pedra que Deus não pode transformar num coração de carne.
Não tem nenhum coração na qual Deus não possa mudar. Por isso que existe a leitura, existe a palavra. E a palavra, quando você ouve, ela entra. E aí, quando você quer, ela fica. Então, concluindo aí diante dessa boa apresentação do comentário do nosso presbítero, concluímos o seguinte: portanto, os salmos não são apenas hinos de adoração, mas também instruções e advertência para o povo de Deus não desprezar a importância da palavra de Deus e de cultivar uma vida de confiança e obediência ao Senhor. Que Deus em Cristo possa te abençoar a sua vida nessa manhã, esperando que os comentários possam ter enriquecido a sua vida. Queremos orar por você e a sua casa nessa manhã. Feche os olhos comigo. Deus Santo e bondoso, amado Deus, nessa manhã somos gratos a Ti por estarmos mais uma vez comentando o estudo bíblico referente à Tua palavra, Senhor. Pedimos, meu Pai querido amado, que as instruções do livro de Salmo possam estar enriquecendo a vida dos nossos irmãos que nos acompanham nessa manhã. Com tudo que esse estudo da Escola Bíblica Dominical venha fazer, nós entendemos que os salmos são um alerta para que ficamos na Tua palavra e tomemos conhecimento dos Teus feitos. Assim oramos e queremos que seremos abençoados e teremos um domingo bem próspero nas Tuas mãos. É o que nós nessa manhã queremos te pedir e já te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus possa te abençoar. Fique conosco e ouça mais um hino para que possamos terminar esse dia.